céu de julho traz um recado um tanto quanto desconfortável. Júpiter entrou em Leão e você já tá careca de saber disso. Eu mesmo já tinha falado sobre. Só que esse crescimento jupiteriano, que sim, ele é uma dádiva, ele traz benevolências, né? É o grande benéfico do zodíaco, faz ali a polaridade com Saturno, e quando Saturno restringe, castra e limita, Júpiter amplia, traz visibilidade, traz oportunidades de crescimento. Só que esse crescimento, ele vem a partir da verdade e da essência. Leão não pede licença para ocupar espaço. Ele simplesmente ocupa, porque ele é aquilo ali. A necessidade de ocupar espaço, que é inerente a esse trânsito e que é verdadeiro, você tem que ocupar o seu lugar, só que esse lugar ele tem que vir de algo dentro de si. Porque você é, porque você tá... como o sol. O sol, ele simplesmente brilha. Eu não quero saber se tem alguém ali apreciando, tirando foto dele, né? A lua, quando ela tá lá belíssima, aquela lua cheia, maravilhosa, ela simplesmente é. Não importa se tem alguém tirando foto dela ou não. A flor, quando nasce e solta lá aquele cheiro maravilhoso, essa é a natureza dela. E é desse lugar que tem de vir o crescimento jupiteriano. Porque, caso contrário, ele vai crescer, sim, sabe o quê? A sua necessidade de aprovação, a sua necessidade de performar, a sua necessidade de receber aplauso externo pra sentir que tem valor. E aí a gente entra na configuração que traz essa opressão. Porque assim que Júpiter entrou em Leão, ele faz uma quadratura com Quirón. Já tá atuando isso, tem uns dias. Essa quadratura, ela pergunta, né? Você realmente acredita que você merece ocupar espaço? Você realmente acredita que você tem valor? Porque Quirón é sobre a ferida, em torno de valor, capacidade, senso de merecimento. E depois, o Júpiter ele vai encarar Plutão. Já tá se aproximando dessa oposição exata que vai ocorrer ao longo do mês de julho. E aí Plutão vai falar assim, ó, pra você crescer, pra você ocupar esse espaço, primeiro, você tem que deixar morrer dentro de si a necessidade de aprovação externa. Você precisa eliminar, extinguir a versão sua que precisa de aprovação dos outros para merecer existir. Caso contrário, o Júpiter ele vai expandir aquilo que está dado. Então, se você não se acha merecedora, ele vai expandir isso. Porque Júpiter expande o que está ali. A sua necessidade de aplauso, a sua necessidade de validação, necessidade de ter a última palavra, impor a própria vontade. Afinal de contas, Leão é um signo regido pelo Sol, é um signo de fogo e é um signo fixo. Então, para além da gente pensar na possibilidade de crescimento jupiteriano, que sim, a gente tem que usar esse trânsito a nosso favor, é um trânsito maravilhoso, a gente tem que saber que não é uma andorinha só não faz verão. Esse é o ponto. O trânsito tá lá, você pode e deve usá-lo ao seu favor. A área da vida em que você tem Leão tende a crescer e expandir, sim, porém, para qual lado? Qual que é a munição que você tá dando para esse crescimento? Porque é você que tá dando. E aí a gente volta para aquele vídeo que eu falei sobre o fim de Júpiter no signo de Câncer, né? Assim que Júpiter saiu, iniciou-se a retrogradação de Mercúrio em Câncer. Então, qual é essa ferida ou essa dor antiga que segue perpetuando dentro de você? De onde que ela vem? Quais são essas raízes? Essa herança familiar que não está ainda bem elaborada, não está ainda bem integrada e ela está perpetuando na sua vida nas mais diversas esferas. Esse mês de julho ele é um marco para um processo de transformação num nível coletivo que a gente não tem como a gente mensurar. Isso fica para um outro vídeo, depois eu falo sobre isso aqui com vocês. Nesse eu quero focar nessa questão jupiteriana, quironiana, que a gente vai ter oportunidade de trabalhar. Lembrando que Júpiter já havia feito tensão com Quirón quando ele estava em Câncer, porque o Quirón estava em Áries. Então eles já tinham feito uma tensão ali relacionada à necessidade de pertencimento e à necessidade de pertencimento e à necessidade de existir, Áries. E agora a gente está falando sobre a minha necessidade de reconhecimento versus o meu senso de merecimento e validação pessoal. E com isso, eu deixo o convite para que você venha fazer a leitura do seu mapa natal kármico e entender aonde que ainda estão as travas na sua vida. Ou também vir estudar comigo. As inscrições para o Sabedoria do Alto iniciam-se na próxima segunda-feira, dia 6/7. O link tá lá na bio. Entra lá para você receber todas as informações em primeira mão e ter os benefícios exclusivos.